Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, de Geografia, nós vamos fazer a correção de atividades das páginas 80 e 86 do livro didático. Então, lápis e caderno na mão para a correção da atividade. Vamos lá. Na primeira questão da página 80. Com base na leitura e em seus conhecimentos prévios, responda às questões. Por que é o representante do Brasil quem costuma abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas? Bom, trata-se de uma tradição, pois, como foi o primeiro a discursar em 1947, ocasião da primeira reunião dessa Assembleia, e na qual o Brasil era representado por Oswaldo Aranha, o costume ficou consolidado. Então, todas as vezes, um representante do Brasil abre as Assembleias Gerais, certo? Na letra B, a ONU procura responder às grandes questões internacionais como mudanças climáticas, situação de refugiados do Oriente Médio ou da África, devido à guerras, perseguições ou ações territoriais, etc. Você saberia quais agências ou programas da ONU cuidam dessas novas questões? Então, as respostas seriam a Agência das Nações Unidas para Refugiado e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Continuando, respondendo a página 80. Segunda questão. Em sua opinião, qual é a importância dos patrimônios da humanidade? Essa resposta é pessoal, mas coloquei um comentário em relação a essa questão. Os patrimônios naturais, culturais ou mistos são importantes para a humanidade, pois são herança do passado e o dever da geração atual é preservá-las para as futuras gerações. Ou seja, comentando mais um pouco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, UNESCO, define como patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esses locais são importantes para preservar a história e a cultura de comunidades e grupos, porque, além de gerar um sentimento de identidade, continuidade contribui para o respeito à diversidade cultural. No Piauí existe o Parque Nacional Serra da Capivara como patrimônio natural da UNESCO. Beleza? Seguindo em frente. Na terceira questão, diz-se: explique o contexto e o objetivo da fundação do Banco Mundial e do FMI. Essas duas instituições financeiras foram fundadas juntas em 1944, durante os acordos de Bretton Woods, quando 44 países debateram a situação econômica após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era discutir a situação financeira global do mundo pós-guerra e ajudar na reconstrução dos países arrasados pela guerra. Então, esse é um dos objetivos, da fundação do Banco Mundial e do FMI. Na quarta questão, por que o FMI costuma ser alvo de protestos populares nos países endividados? Bom, a resposta: por causa das medidas recessivas que propõe para os países endividados, como alta nas taxas de juros, controle dos gastos públicos, restrições aos aumentos salariais e etc. Continuando, vamos para a atividade da página 86. A primeira questão. Em 2017, Brasil, Argentina, Peru, Croácia, Romênia e Bulgária solicitaram a sua adesão à OCDE. Letra A. Explique no que consiste essa organização, ou seja, no que consiste a OCDE. A OCDE é composta de 36 Estados-membros, desde países da Europa
ocidental, Estados Unidos e Canadá, e também da Ásia, como Japão, Coreia do Sul, e da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A OCDE busca defender os princípios do regime político democrático e da economia de mercado, com a intenção de diminuir as desigualdades sociais. Na letra B. Em sua opinião, qual seria a vantagem de o Brasil ingressar nessa organização, ou seja, na OCDE? Bom, essa resposta é um pouco pessoal, mas eu trouxe uma resposta para que fique bem esclarecido. Entre os países da OCDE estão diversos países desenvolvidos, o que abriria a possibilidade de parcerias, favorecendo a entrada de mercadorias produzidas no Brasil, em mercados europeus e outros países. Continuando, página 86. Segunda questão. Você acha que a criação de todos esses grupos de países tem alguma relação com as frequentes crises monetárias e econômicas que ocorrem em diversos países e afetam os demais? Por quê? Bom, essa resposta é pessoal, mas eu trouxe um comentário. Grande parte desses grupos ou das organizações internacionais interestatais foram criadas após alguma crise ou para prevenir futuras crises, principalmente de natureza econômica. Mas eles também foram criados para promover a cooperação econômica, especialmente a comercial entre os países membros. Bom, então chegamos ao fim de nossa correção de atividades. Até breve, turma, com mais conteúdos, com mais esclarecimentos, ok? Fiquem em paz. Um abraço.